Olá, boa tarde. 24 de dezembro, véspera de feriado, e o NT Sul já está no ar para manter você sempre bem informado. Na edição de hoje, você vai conferir uma ação de estudantes de direito que estão coletando fraldas para moradores de um asilo em Cachoeira do Sul. Nós vamos mostrar uma realidade preocupante: lixo fora do container, poluindo as ruas da cidade. No quadro Páginas da Educação, Denise Belladonna conversa com a professora Olga Yurchenko. Para quem procura uma atividade física, uma novidade. Uma pesquisa aponta que quem corre é mais feliz. E ainda, com a chegada do verão, a dermatologista Paula Risati fala sobre câncer de pele e os cuidados necessários para evitar a doença. Essas e outras notícias você acompanha não só aqui na telinha da TV, mas também lá na nossa página do Facebook. Então, acesse o seguinte endereço: facebook.com/TV Cachoeira. Está aí na correria dos preparativos para as celebrações de hoje à noite, mas deu uma paradinha para almoçar e para acompanhar a gente? Então seja muito bem-vindo, porque o NT Sul está começando agora. Gente, um grupo de alunos do curso de Direito da Universidade Luterana do Brasil, campus Cachoeira do Sul, está à frente de uma ação social de coleta de fraldas em benefício dos moradores do asilo Nossa Senhora Medianeira. Toda a comunidade é convidada a participar. Uma arte bem-humorada junto de um importante e sério apelo. Assim, teve início a campanha dos universitários de Direito da UBRA em Cachoeira do Sul para auxiliar o asilo da cidade. A demanda, fraldas geriátricas. Capitaneados pelo professor de Direito do Trabalho, o juiz Carlos Henrique Selbach, os alunos tentam mobilizar a sociedade pela causa. Nós passamos o semestre inteiro, Thelma, trabalhando junto com o conteúdo da disciplina, cidadania, partilha, solidariedade. Em 2005, o presidente do asilo, Chulipa Miller, deflagrou uma campanha intitulada Corações a Mil, que tinha como foco a quitação de dívidas do Nossa Senhora Medianeira. Com a alta adesão ao projeto, foi possível quitar as dívidas e ainda adquirir uma máquina de fraldas, que, além de atender a demanda dos asilados, poderia render recursos à entidade com a venda do excedente. Com o passar dos anos, a fábrica deixou de ser uma alternativa viável. A mudança do quadro fez com que a aquisição de fraldas voltasse a ser uma prioridade para a administração, bem como mais um investimento de alto custo para a manutenção dos 69 moradores. E, no fim das contas, sai mais caro fabricar as fraldas do que comprar. Eu acho que a matéria-prima acaba saindo muito caro, porque não é comprado em uma quantidade tão grande quanto a indústria, e a fralda comprada acaba saindo mais em conta do que a fabricada. Por isso que eu acho que a ideia não deu certo. A tecnologia virou importante aliada desse grupo de alunos. Pelos grupos de WhatsApp, a campanha ganhou adeptos e vai crescendo. O Evandro está na fase final da faculdade, é motoboy e garantiu o apoio dos colegas na campanha. A maioria conhece essa realidade, né? São pessoas, a grande maioria são pessoas humildes e tem em suas casas pessoas necessitadas. E sabemos nós que, querendo ou não, o asilo é um dos caminhos que nós vamos seguir. E todos nós temos essa consciência. E foi muito bem aceita, e não só nos motoboys. Tomou uma proporção muito boa essa iniciativa do professor. Passou de grupos em grupos. O pessoal da escalada está se mobilizando também. E eu acho que vai dar muito certo. E espero que isso, como o professor falou, seja o início, porque é constante, a necessidade é constante. E as crianças precisam, mas os idosos também precisam muito mesmo da nossa ajuda. E muitas vezes eles estão lá no asilo, abandonado. E não é só isso, a visita a eles também, para conversar ou levar alguma coisa, passar uma tarde com eles lá, porque às vezes falta muito isso. A ação tem como foco o Natal, mas a coleta de fraldas ou dinheiro para a compra das fraldas segue até o início de janeiro. Nesse período as pessoas geralmente saem para viajar, então a gente vai prolongar esse período até mais ou menos dia 6 de janeiro. Por quê? Para até esse pessoal conseguir se mobilizar. Nosso povo cachoeirense sempre foi muito solidário e mais uma vez está mostrando isso. E após essas compras, tudo, a gente vai fazer uma prestação de contas para as pessoas verem que realmente o dinheiro foi destinado para essa doação. As doações podem ser entregues na Rua 7 de Setembro, 769 e Rua Jorge Frank, 639, além da Escola de Idiomas FISC.
A FISC na rua Marechal Floriano, número 180, está sendo um dos pontos de coleta, tá? Nos horários das 9 ao meio-dia, das 14 até as 18h30, então podem ser entregues na secretaria. A nossa equipe já está preparada para receber as doações ali e a divulgação também está sendo bem grande para que a gente consiga arrecadar o máximo possível para essa campanha. Mas o importante é, o asilo precisa constantemente de fraldas geriátricas. É uma necessidade diária. Então, esta é uma campanha para servir de alerta a toda a população, que agora nós estamos arrecadando, mas nada impede que durante o ano, sempre que lembrar, algum pacote de fralda geriátrica pode ser entregue lá no asilo, que vai ser muito bem-vindo. Muito legal essa ação, não é? É hora de aproveitar o espírito natalino e ajudar o próximo. Mas já fica a dica também, qualquer hora é hora de se preocupar com o próximo. E falando em Natal, um lembrete. Hoje, dia 24, o horário de funcionamento do comércio é diferenciado, isso em Cachoeira do Sul. Tá faltando comprar alguma coisa para mais tarde? Então, assim que terminar o NT Sul, você pode correr para resolver isso, porque as lojas estão funcionando em horário diferenciado hoje. Segundo o Cindy Lojas, as lojas funcionam até às 5h30 da tarde, sem intervalo para o almoço. Os supermercados IMEC e Rede Super ficam de portas abertas até às 6 horas da tarde. Já os supermercados da Rede Tischler vão até às 7 da noite. Na quarta-feira, todos absolutamente fechados. Bancos todos fechados, agora à tarde. Eles funcionaram hoje só pela manhã. Os Correios estão abertos e fazendo entregas normalmente hoje, mas amanhã também fica tudo parado. E um alerta importante. Esse período de fim de ano é quando todo mundo corre para comprar presentes de Natal, para viajar de férias e também para receber o 13º. Tudo isso aumenta muito o dinheiro em circulação. E nesse momento, aumenta também o número de notas falsas de dinheiro no comércio. O cuidado deve ser redobrado, tanto pelos lojistas quanto pelos consumidores. A circulação de notas falsas aumenta no fim do ano e é crime federal. Saber como identificá-las é importante para evitar problemas. Aqui na loja a gente tem disponível aquela caneta eletrônica que identifica as marcas d'água da nota, da cédula, que quando vê que alguma nota é suspeita, o pessoal usa ela para identificar realmente se a nota é falsa ou não. O laser da caneta consegue identificar marcas nas notas que não existem nas falsas. E a caneta de pincel não colore a nota se ela for verdadeira. A orientação é que a gente não receba a nota, né, e devolver ela para o cliente para que ele possa ir até o local de origem, se ele lembrar onde ele pegou, né, para poder tratar com a pessoa que passou a nota para ele. A pena para esse crime varia de 3 a 12 anos de prisão. A recomendação é que a pessoa que se deparar com notas falsas entre em contato com a polícia para que as devidas providências sejam tomadas. Chama atenção ainda para que tenham em seus comércios dispositivos de segurança, como circuito interno de vídeo monitoramento, porque de uma forma ou de outra o infrator, quando vai agir, ele acaba observando essas situações. E um comércio, um ambiente onde existe esse vídeo monitoramento, tem mais probabilidade dele ser identificado. Fica aí o alerta então, né? Cuidado e atenção para não cair em golpe, né? E não ter aí uma nota falsa parando na sua mão. Bom, tem gente que gosta de comprar aquela roupa nova para o Natal e também para a virada do ano, né? Você sabia que o setor da moda gira mais de 50 bilhões de reais por ano no Brasil? Pois é, confira na reportagem como se movimenta esse mercado da moda. 426 indústrias de vestuário e mais de 1.700 empregos. Esses são os números da moda em Porto Alegre. Um setor que movimenta mais de 50 bilhões de dólares por ano no Brasil e é terreno fértil para a economia criativa. No Ateliê da Cruz e no projeto Cruzando Ideias, roupa usada não vai para o lixo, é reaproveitada. A proposta do ateliê é trabalhar com materiais descartados da indústria têxtil e dar uma nova cara com qualidade e criar um produto que seja moderno, né? Eu, como estilista, crio as peças e elas têm aprendido a costurar de uma maneira como o slow fashion manda, digamos assim, né? De maneira artesanal, bem cuidado. Em vez do velho e bom jeans, como chamam, ir para o lixo, eles vêm aqui para a ONG e a professora, então, cria modelos. Mensalmente tem moldes
moldes, né, diferentes, que ela ensina as pessoas a fazer mochilas, bolsas, chinelos, árvores de Natal, tudo só usando o brim. E por que não transformar a capital gaúcha numa capital da moda? Pois essa é a ambição do projeto Moda Alegre, organizado pela Prefeitura. O objetivo do projeto é transformação social, a gente trabalhar o autoempoderamento da mulher, a gente trabalhar a inclusão, trabalhar o acolhimento, a empatia, mostrar o trabalho que já existe dentro da comunidade, que muitas vezes, por questão financeira, não chega aqui no centro da nossa capital. Através da moda, o projeto busca estimular a geração de emprego e renda, especialmente em comunidades da periferia. Em projetos sociais como esse aqui no Morro da Cruz, por exemplo, tem muita gente aprendendo a costurar com a expectativa de ganhar um dinheirinho com isso. Sou dona de casa, né? Então ficava só em casa, então eu não sabia costurar assim, né? Tem expectativa de fazer da costura uma fonte de renda? Sim, eu já faço. E agora eu fiz a minha carteirinha de artesã e estou agora me encaixando nas feiras para poder levar o meu trabalho de costureira. Para mim, a costura é uma terapia. Uma coisa, eu me sinto muito bem, adoro costurar. E para incentivar essa paixão pela costura, o Moda Alegre planeja algumas ações. Entre elas, desfiles, oficinas, aulas através do Pacto Alegre das universidades, do SENAC, do SENAI, para as pessoas da comunidade que têm vontade de se profissionalizar. Vamos fazer feiras, a gente tem o sonho e a vontade de fazer a Semana da Moda em Porto Alegre. Tá aí então, né? Um projeto que ajuda a gerar emprego e renda através de produtos básicos que todo mundo precisa, como roupas. Além disso, um novo aprendizado para quem se envolve, né? Muito legal. E olha só, você que está sempre ligado, talvez já esteja sabendo que o nosso programa de amanhã é especial, não é? Para quem ainda não sabe da novidade, fique de olho no que o NT Sul vai trazer neste Natal. Dia 25 de dezembro, tem NT Sul especial de Natal na Novo Tempo. Histórias de pessoas que vivenciaram o espírito natalino o ano inteiro. Tem ainda boa música da orquestra da Escola João Neves da Fontoura. NT Sul especial de Natal, dia 25 de dezembro, ao meio-dia. Então você já sabe, né? Não perca que amanhã a programação é super especial e nós preparamos tudo com muito carinho para você, nosso telespectador. Nós vamos mostrar agora um problema que não é novidade. Lixo revirado, fora do container, poluindo as ruas de Cachoeira do Sul. As imagens são do cinegrafista Edson Michels. Todas estas imagens foram registradas na manhã de segunda-feira. Quem costuma passar pelo centro de Cachoeira do Sul, entre 7 e 9 horas, também já deve ter se deparado e até precisou desviar do lixo. Na rua Júlio de Castilhos, este container parece ter transbordado, mas não. Os sacos foram retirados de dentro, rasgados e deixados ali com todo o material orgânico jogado no chão. Uma sujeira. Ainda bem que TV não tem cheiro. Estas outras imagens também foram gravadas segunda-feira, Rua 7 de Setembro, centro de Cachoeira do Sul. Uma enorme quantidade de plástico e papelão no chão. Ao lado, 2 containers verdes, onde o lixo orgânico deve ser descartado. Há nesta rua coletores laranjas, onde este tipo de material deve ser descartado para reciclagem. Mas não é a primeira vez que registramos este local assim, imundo. Rua 7 de Setembro, frente da UERGS, 12 de dezembro. Sacola, sacolinha, sacolão. Tudo espalhado na rua, como se não existisse local adequado para o descarte do lixo. A Prefeitura de Cachoeira do Sul foi procurada pela nossa equipe para esclarecer o problema.
Em nota, informou que isso acontece em todas as cidades que têm o serviço de container. A nota disse ainda que, em Cachoeira do Sul, o problema está ligado a uma questão de moradores de rua, que buscam alimentos e acabam deixando parte do que encontram fora dos containers. A Prefeitura informou que a Conesul, empresa responsável por coletar o lixo na cidade, tem um funcionário para recolocar o material no local adequado. Vamos falar de saúde? Olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, 17 milhões e 500 mil pessoas morrem anualmente no mundo em consequência de doenças cardíacas. Só no Brasil, até o ano passado, mais de 260 mil pessoas faleceram em decorrência de doenças do coração. Nós vamos saber quais os fatores que aumentam o risco de uma pessoa infartar e quais sintomas que devem ser levados a sério. A reportagem é de Gabriela Bello. Quando eu praticava esporte, né, eu jogava o vôlei, que eu adoro o vôlei, né? Às vezes eu sentia a gente chama de taquicardia, o coração começa a bater mais rápido, mais forte, aí automaticamente eu tinha receio e parava, né? Parava uns 10 minutos e depois voltava a jogar futebol tudo de novo, né? Sem procurar o médico? Sem procurar o médico. Nunca? Né? Nunca procurei médico, né? Então, mas daí quando eu sentia essa ardência no peito mais forte de noite, né? Aí sim, daí eu fui procurar o médico e eu tinha infartado. O infarto comprometeu 33% do músculo cardíaco. Há 2 anos, Ronaldo sentia que alguma coisa não estava bem. Mas o medo e o histórico familiar fizeram ele adiar o problema. O meu pai tinha, minha mãe tinha, as minhas irmãs tinham e ainda tem, né? Então a gente já tem dentro da família um histórico, né? Que de repente ocasionam isso, né? A mãe do Ronaldo morreu aos 27 anos, com um problema cardíaco. Na época, a preocupação em procurar um médico era menor e, além disso, mais caro. Foi no mês de outubro que ele ficou 17 dias internado. Deu a casualidade que nós dois se encontramos lá. A minha irmã foi fazer um cateterismo, né? E também um procedimento um pouquinho mais complicado, não foi só assim, bem simples. E nós dois estávamos na UTI, um no quarto do lado do outro lá. Foi até bem cômica a passagem lá. Ainda bem que as visitas eram as mesmas, né? Agora faz piada. Agora faz piada. A gente brinca com a situação, Gabriela, né? Mas que sirva de exemplo pra gente, né? O cardiologista Geluca falou que existem diversas situações, mas que a maioria dos pacientes sente que está infartando. Sente uma dor muito forte, principalmente no peito. Existem variáveis, dor no braço esquerdo, dor no pescoço, dor nas costas, inclusive dor abdominal, mas a principal é dor no peito, uma dor forte, geralmente acompanhada de suor frio, vômitos, palidez. Então a pessoa sente que tem alguma coisa errada, principalmente a dor muito forte no peito. A palpitação, ela é um sintoma do infarto? A palpitação é, ou entre aspas, batedeira no peito, está mais relacionada com arritmias, batimentos errados do coração. Pode sim, o infarto vir acompanhado de arritmia. E isso a pessoa pode, além da dor, pode sentir batimentos errados, ou batedeira, ou palpitações. Mas não é um sintoma clássico do infarto. Está mais relacionado com arritmias. Os seguintes fatores predispõem ao infarto: tabagismo, hipertensão, colesterol alto, diabetes, histórico familiar de infarto, obesidade, estresse e uso de entorpecentes. Então, a pessoa que teve um infarto já está sob maior risco de ter um infarto, um novo infarto, do que uma pessoa que nunca teve. Isso porque provavelmente há outras artérias acometidas. Então, a situação fica bem crítica depois do primeiro infarto. A chance de ter um novo aumenta. Depois que a pessoa teve ela precisa de uma intervenção cirúrgica? Depende também. Existem muitas variáveis, né? O tratamento do infarto hoje, o principal tratamento do infarto em casos agudos e graves é a angioplastia, que é um implante do stent, né? Esse é o tratamento principal. E aí depende muito de cada caso, se vai ser preciso isso ou não, se será preciso isso ou não. Às vezes só com tratamento com remédios, medicamentos também, mas depende aí de cada situação clínica.
O Ronaldo passou por tudo isso. Me encaminhou para fazer um cateterismo lá em Santa Cruz do Sul. Fiz no dia 8 de agosto, fazer o cateterismo, só que não consegui colocar os stand, né, as molinhas para as pessoas que conhecem, porque estava tudo obstruído, né? E aí o médico me deu uma medicação para que eu, num período de 60 dias, tomasse para que de repente visse se com sangue mais fininho, né, mais afinado, assim, pudesse desobstruir para não precisar fazer a cirurgia. Em 60 dias retornei a Santa Cruz e o meu médico daí me deu uma notícia ruim, que o remédio não tinha feito o efeito, né, que ele imaginava, que o meu caso teria que fazer uma cirurgia, né? E aí fui para a cirurgia, né? Fiz uma ponte de safena e uma mamária, né? 2 cirurgias no coração. Mas estou bem, né? Me sinto aquela falta de ar que às vezes em quando eu tinha, assim, até mesmo quando eu fazia minhas caminhadas, né? Hoje eu já não tenho mais. Obviamente que eu também não estou praticando assim esportes, né? Não estou fazendo muito esforço. O médico falou que para mim dirigir também é só a partir do ano que vem, também que está próximo agora, né? Até porque a gente faz um corte, né, no peito, né? Corta até o externo, que é o osso que a gente tem no peito. Então qualquer movimento de jogar assim para os lados pode de repente interferir. No início, né, a gente não podia nem dormir de lado, né? Tinha que só dormir de costas, né? Justamente para não interferir. Mas eu me sinto muito bem, né? Mas eu aproveito aí para falar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que mantenham cuidado, né? Os hábitos alimentares, né? O esporte sempre é bem-vindo, né? E que quando chega aí depois dos 40 anos já começa a procurar algum médico quando sentir algum sinal, né? Recentemente, o músico e ator Maurício Matar, de 55 anos, sofreu um infarto. Sentindo-se mal com a pressão alta, procurou ajuda e no Hospital das Clínicas, em Botucatu, no estado de São Paulo, identificaram que ele estava tendo um infarto. No início do mês, o cachoeirense Alex da Silva Lopes morreu aos 42 anos vítima de um infarto. O ex-diretor do presídio de Encruzilhada do Sul foi encontrado sem vida pela esposa, em casa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 17 milhões e 500 mil pessoas morrem anualmente no mundo em consequência de doenças cardíacas. Só no Brasil, até meados de 2018, mais de 260 mil pessoas faleceram em decorrência de doenças do coração. As doenças cardiovasculares representam no Brasil mais de 30% das mortes registradas. E quando tem um infarto na família jovem, 40 anos, os descendentes dessas pessoas têm que procurar fazer exames cardiovasculares mesmo sem sentir nada, preventivos, né? A alimentação do Ronaldo agora é outra? A gente está se cuidando mais. A gente sente quando a gente está lá na sala de cirurgia e a gente faz um resgate de toda a tua vida, né? Aqui que a gente fez e tal. E a gente se compromete para a gente mesmo, de mudar, né? De procurar não se estressar tanto, né? De, às vezes em quando, saber dizer não, né? Porque, de vez em quando, a gente quer ajudar tudo e a todos, né? E acaba, às vezes em quando, se prejudicando, né? Mas eu estou me cuidando, carne vermelha eu estou procurando diminuir, né? Refrigerante também. Mas o que eu posso falar para os telespectadores é assim, nos pequenos sinais, procure seu médico. Procure, gaste um pouquinho lá, quem não tem convênio, porque vale a pena que o coração está matando muita gente. No caso do Ronaldo, né, foi um grande susto e que, graças a Deus, não terminou em tragédia. Mas vale o lembrete para todos nós, né? Cuidar da saúde nunca é demais e o medo não deve ser motivo para deixar de procurar um médico. Se tiver esse medo, né, aí que precisa mesmo ir atrás de um profissional para estar sempre em dia com a saúde. E a seguir, no quadro Páginas da Educação, Denise Belladonna conversa com a professora Olga Yurchenko. Para quem procura uma atividade física, uma novidade. Uma pesquisa aponta que quem corre é mais feliz.
E ainda, com a chegada do verão, nós vamos relembrar uma entrevista com a dermatologista Paula Risati sobre câncer de pele e os cuidados necessários para evitar a doença. A gente volta já, continue ligado! E o NT Sul já está de volta com mais notícia, com mais informação para você. Muito obrigado pela companhia sempre, especialmente hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. E o calor segue firme em Cachoeira do Sul. Em todo o Rio Grande do Sul também é o calor que predomina. Confira agora na previsão do tempo. Terça-feira de tempo bom em Cachoeira do Sul, sem chuva. Temperatura mínima hoje ficou em 15 graus e a máxima chega aos 32. Na quarta-feira, dia de Natal, o tempo segue firme com sol e poucas nuvens. Mínima 19 graus e máxima 35. E na quinta-feira, igualmente, será um dia quente e podem ocorrer aquelas chuvas típicas de verão bem isoladas. Temperatura mínima 25 graus e máxima 35. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Véspera de Natal com tempo firme e seco em todo o estado gaúcho. O dia contará com temperaturas altas na maior parte das cidades gaúchas. A área mais quente do estado será do centro ao noroeste. Na faixa leste, podem ser registrados ventos mais intensos, com rajadas de até 50 km por hora. O tempo é bastante favorável para quem está na praia neste feriadão de Natal, com sol e calor. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a temperatura máxima é de 35 graus. No norte do estado, em Passo Fundo, 29 graus. Em Santa Maria, na região central, 36. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 26 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 27 graus. Telespectador morador da rua Major Ourix encaminhou à redação do NT Sul registros que mostram cenas de vandalismo em Cachoeira do Sul. Containers de lixo estão sendo queimados. Segundo o relato, populares e moradores das imediações que contiveram o fogo. O ataque ocorreu por volta das 9h30 da manhã, na quarta-feira da semana passada. O telespectador informou ainda ter presenciado cena semelhante em container, nas proximidades da Sociedade Rio Branco. Neste caso, no entanto, o fogo só pôde ser combatido pelos bombeiros. Hoje é dia do quadro Páginas da Educação e você vai conhecer melhor sobre a vida e a carreira da professora Olga Yurchenko. É o nosso instrumento de comunicação. Matemática e história. Então eles têm que gostar daquilo. Trabalhar valores e preparar os seus alunos. Boa tarde. Hoje nós fechamos o livro das Páginas da Educação de Cachoeira do Sul para a edição de 2019, mas não sem antes conversarmos com uma professora que ajudou a iniciar várias instituições aqui no nosso município e também marcou a vida de muitos alunos. É a professora Olga Yurchenko. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos também. Professora Olga, vamos começar do início. A senhora é natural de onde? De Santa Catarina. Eu nasci em Santa Catarina e com 2 anos de idade eu vim para o Rio Grande do Sul. E na cidade de Erechim, onde eu passei toda a minha infância e a minha juventude. E lá eu estudei na escola primária, no Colégio das Irmãs, e depois estudei no Colégio Estadual, na formação de professores, e também estudei em Carazinho, na Escola Normal Nossa Senhora da Glória. E como que surgiu assim essa vontade do magistério? Bem, eu sempre quis ser professora desde criança. Eu trabalhei em muitas atividades. E eu fiz cursos de datilografia, comecei a trabalhar em escritórios. Eu trabalhei com advogados, eu trabalhei em escritórios de representação também, mas sempre disse, eu quero ser professora. Aí, naquela época não havia escolas normais muito comuns no Rio Grande. E então a Secretaria de Educação
formava equipes de bons professores que iam para as cidades e davam cursos de formação pedagógica. E eu comecei assim, né? Eu trabalhei muito tempo como professora primária, fundando escolas no interior de Erechim. E na época, o Brizola estava construindo escolas. E eu ia para esses lugares, organizar as escolas, e ele construía, nós entregávamos para equipes de professores e eu ia para outras escolas. Então a sua carreira iniciou lá mesmo? Lá mesmo. Em Erechim? E sempre na fundação de escolas. Eu acho que era a minha missão. Fundar escolas, é mesmo. E aqui, no nosso município, como que a senhora veio para cá? Quem lhe trouxe? Bem, quem me trouxe para cá foi a dona Maria Roth, que era superintendente do ensino de 2º grau da Secretaria de Educação. As irmãs queriam muito organizar uma escola normal, mas não conseguiam fazer nos moldes que a Secretaria exigia. Então, a dona Maria Roth me mandou para a Cachoeira para fazer esse trabalho de orientação. E aí eu comecei a me envolver com outras escolas, primeiro com a Escola de Artes, que a dona Rita Barbosa era diretora, aí me convidou para trabalhar na Escola de Artes. Queria transformar a Escola de Artes em um curso superior. Aí começamos a trabalhar nesse projeto e deu certo. E a senhora veio para cá já com esse intuito de permanecer aqui? Não. Eu vim com a condição de ficar 6 meses, que era o período da organização da escola normal aqui. Mas depois eu comecei a me envolver e fiquei. É verdade. E fora a organização de escolas, a senhora também trabalhou como professora nas escolas, né? Como professora primária. Eu trabalhei em escola na Vila Barcelos, logo que eu cheguei na parte primária, né? E depois eu fui convidada para trabalhar no curso de aplicação da João Neves. Aí trabalhei lá. E comecei a trabalhar também na parte de orientação das crianças, que depois a diretora estendeu o meu trabalho à orientação geral da escola, né? Isso, era o SOI. Exatamente. Isso. E eu trabalhei no curso normal da João Neves e no Colégio das Irmãs. E também, quando eu estava no Colégio das Irmãs, elas tinham um curso elas atendiam crianças carentes da região, no bairro. E os padres resolveram construir a escola paroquial. Também fui convidada para fazer a organização da escola paroquial, onde eu trabalhei 1 ano, até organizar e pôr em funcionamento, e depois os padres tomaram conta. Mas a senhora também trabalhou no ensino superior? Sim. Depois que eu trabalhei na Escola de Artes, um grupo de pessoas aqui de Cachoeira do Sul me convidou para fazer uma faculdade. Queriam organizar uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então começamos o projeto e nós organizamos e colocamos em funcionamento. E ajudei também na parte da educação física. Né? A ESEF? A ESEF, na organização também. Na hora da aprovação e na hora do reconhecimento, o Ministério sempre pedia que eu revisasse os processos. Na realidade, era uma meta desse programa, Páginas da Educação, trazer a professora Olga para conversar conosco, porque, pelo que vocês já perceberam, a professora Olga costurou, na verdade, a educação, o sistema educacional aqui em Cachoeira do Sul, porque ela participou praticamente da formação de todo o ensino superior e também técnico, no caso do magistério, ou normal, né, da época, no Colégio Imaculada, outras escolas que ela também formou. A escola de enfermagem do hospital, que foi
o ideal do Dr. Eurico. Né? Então, realmente, a professora Olga não podia deixar de estar nesse nosso livro das páginas da educação, porque ela quase que sustentou algumas histórias ali, né, de professores e de alunos. Mas eu tive muita ajuda. Com certeza, né? O povo do magistério, da educação é muito unido, né? É unido e colabora, e ajuda, e é idealista. Ao menos eu trabalhei com pessoas idealistas, pessoas que levavam muito a sério a educação e que tinham um grande amor a esse trabalho. É verdade, isso faz diferença. Faz a diferença, faz. E a professora Olga agora vai deixar conosco um recado. Um recado para aquele professor que está em atividade agora, ou hoje, nesse tempo, aquele jovem, aquela jovem que pensa em entrar para a carreira do magistério, e ela faz questão também de deixar esse recado para aqueles que foram seus alunos. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a todos os meus alunos, a todos os meus colegas, por tudo que eles me ensinaram, por tudo que eles me ajudaram. A minha tarefa não foi muito fácil, mas sempre foi muito, muito amenizada com a ajuda deles. E quanto às pessoas que querem trabalhar no magistério, eu acredito que, em primeiro lugar, é uma vocação. E é uma vocação e é uma missão. Ela não pode ter o reconhecimento que ela merece. Então, nós temos que pensar que o nosso trabalho é amor, é dedicação, e também a nossa recompensa maior é o reconhecimento do nosso trabalho. E isso a nossa comunidade sabe fazer muito bem. Fechamos aqui um livro das páginas da educação do nosso município, mas abrimos a história da educação aqui de Cachoeira do Sul, que ainda tem muitos episódios para serem contados. Até o nosso próximo encontro. Olha, gente, cada pessoa tem sonhos, tem desejos diferentes na vida, não é? Mas se tem uma coisa que todo mundo quer é ser feliz. E os caminhos para isso são variados e mudam dependendo de cada pessoa, mas uma opção interessante passa por uma atividade física, a corrida. 20 minutos? 30? 40? 1 hora? Quanto tempo de corrida você precisa para ficar satisfeito? Eu, quando eu corro, eu não tento botar, por exemplo, 10 quilômetros de uma vez. Tento botar o primeiro quilômetro, o segundo quilômetro, o terceiro quilômetro. E cada quilômetro desse, ele traz o poder de satisfação para você, pessoal. Você, caramba, cheguei no meu primeiro objetivo, cheguei no meu segundo objetivo, terceiro objetivo. Qualquer pessoa que faça algum esporte, corrida principalmente, nesse caso, sente um prazer muito grande. Eu não substituo, sabe? Eu faço vários esportes e não deixo de correr nunca. Eu acho que todo mundo deveria tentar com o aval do seu médico e do seu profissional de saúde que te acompanha. Eu gosto bastante. Tudo tem a ver com superação, com tentativa, com vontade de continuar, com desafio. Esses depoimentos não são aleatórios. Tem estudo recente mostrando que a corrida é, sim, um dos caminhos para a felicidade. 81% das pessoas disseram sentir uma grande alegria durante e depois de correr. 94% afirmaram que a corrida permite que eles mantenham uma vida saudável. 90% concordam que correr ajuda a aliviar o estresse mental. Por último, um dado que resume bem todos esses outros. Para 89% dos entrevistados, a corrida torna a vida mais feliz. Seria como dizer que quem corre vive num mar de endorfina e de outros dos chamados hormônios da felicidade. Ou que os amantes da corrida encontram uma paz interior, se conhecem melhor a cada passada. Ela pensa, eu estou me sentindo bem, ela começa a fazer associações que aquela prática faz bem para ela, né? Então ela começa a ter pensamentos mais positivos, né? Começa a ter um olhar mais aberto, mais transparente para algumas questões. Então essa atividade também acaba sendo como uma atividade de reflexão. Em alguns casos pode até ser a cura para algum mal. Não vai vir em nenhuma receita, é verdade,
mas pode ajudar mesmo assim, como foi no caso da Ileia, que depois de superar a depressão pela primeira vez, à base de muita terapia, recorreu à corrida quando os sintomas reapareceram. Foi muito bom para mim. Depois disso, eu comecei a fazer atividade física como se fosse um remédio para mim. Sair de casa para mim ainda era difícil, eu tinha que colocar o tênis, me alongar, mas eu ia para a corrida como se fosse uma dose de remédio diária. Não é difícil perceber que a atividade física em geral proporciona o bem-estar. Eu me sinto mais mais intensa, mais presente. Isso é realmente ser mais feliz. Uma ótima opção para todos, não é? Praticar uma atividade física, ter mais saúde e ainda ser mais feliz. Coisa boa, não é mesmo? E ainda falando de saúde, o verão está chegando e é preciso redobrar o cuidado com a pele para evitar os efeitos nocivos, não é, dos raios solares. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pele é o mais frequente no mundo e também aqui no Brasil. Ele ocorre quando as células da pele se multiplicam sem controle. Confira a seguir orientações de uma especialista no assunto. A doutora Paula está formada desde 2009, mas há 6 anos atua aqui em Cachoeira do Sul como dermatologista. Muito obrigada, doutora, por nos receber aqui para esclarecer muitas dúvidas, né, de quem está em casa. Obrigada mesmo. Obrigada. Bronzeamento saudável é mito? Sim e não. Expor-se ao sol é um hábito saudável, inclusive a gente precisa do sol para sintetizar a vitamina D, e a vitamina D ela é sintetizada mais no horário do meio-dia, onde tem a radiação ultravioleta, então a gente tem que se expor um pouquinho ao sol. Em relação à sintetização de vitamina D, a gente poderia se expor 5, 10 minutinhos próximo do sol do meio-dia, expondo os braços, as pernas, sempre protegendo o rosto para evitar manchas, envelhecimento precoce. Então, expor-se ao sol é um hábito saudável com moderação. O fato de bronzear, em geral, não é um hábito saudável. E ele vai ser ainda mais perigoso naquelas pessoas que têm a pele clara, que demoram para se bronzear, que não bronzeiam com facilidade. E essas pessoas elas têm mais risco de desenvolver câncer de pele. Há risco realmente de ter câncer? O câncer de pele tem predisposição genética, mas a radiação ultravioleta é o principal fator de risco que a gente poderia tentar evitar. A pessoa que ela é mais bronzeada, ela produz mais melanina, que confere uma certa proteção à pele também. Então, os pacientes que produzem melanina um pouquinho mais fácil, eles conseguem se proteger um pouco mais do sol, têm chance menor de desenvolver o câncer de pele do que os pacientes que têm a pele clara. E aqui no sul a gente tem muito descendentes de italianos, descendentes de europeus, e trabalham na agricultura, então tem uma chance maior de desenvolver câncer de pele. A necessidade de sol para o organismo da gente sintetizar a vitamina D é menos que o tempo para a pele bronzear. Com certeza. 5, 10 minutinhos de sol horário próximo do meio-dia, sem protetor solar. Passa protetor só no rosto e expõe essas partes, seriam o suficiente. Até porque nesses 5, 10 minutos que a pessoa vai ficar exposta, ela não vai chegar a ter a pele. Ela pode até bronzear um pouquinho, mas dali 30 dias, 40 dias, 50 dias, ela vai adquirir um tom levemente bronzeado da pele, tá? E queimaduras solares, elas também têm uma relação direta com o desenvolvimento de câncer de pele tipo melanoma. E a radiação ultravioleta, ela tem efeito cumulativo. E em torno de 80% da radiação ultravioleta que a gente vai acumular em toda a nossa vida, a gente acumula até os 20 anos, que é bem quando as células estão em desenvolvimento. Então, o sol que a gente pega até os 20 anos, ou as queimaduras solares, que a gente acaba se expondo, as crianças também, tem mais chance de desenvolver um câncer de pele no futuro, um envelhecimento precoce, com perda de colágeno, a pele vai afinando, aparecimento de manchas. Então, o ideal seria a gente usar protetor solar diariamente, exceto no início da manhã, no fim da tarde e aquele horáriozinho do sol do meio-dia, não precisa ser bem meio-dia, mas 11, 1 hora e pouco, 5, 10 minutinhos. O bronzeamento artificial é algo que está proibido, porém a gente sabe que daqui a pouco ou outra abre alguma clínica, ou melhor, elas funcionam de maneira clandestina.
porque realmente tem risco. Sim. A gente não... A radiação ultravioleta, então a gente está falando do desenvolvimento de câncer de pele, né? A gente está falando que essa radiação, ela é um dos principais fatores de risco para desenvolver esse câncer, e nessas câmaras de bronzeamento é isso que está acontecendo, né? Se coloca radiação ultravioleta sem se poder quantificar o tempo. Ela teria um tempo limite, a gente sabe que as pessoas acabam se expondo mais aquele tempo nas câmaras de bronzeamento, então é um risco importante. Inclusive, o ideal seria até denunciar para a vigilância, né? Se alguém sabe dessas câmaras, que elas não podem estar funcionando no Brasil. Muitas pessoas buscam autobronzeamento com cremes vendidos em farmácias e até mesmo bronzeamento por spray, a jato. Sim. Isso é contraindicado? Não é contraindicado, inclusive os pacientes que querem ter um bronzeado, eu sempre indico isso, porque aquilo é uma tinta, tá? Que com o tempo você vai lavando, ela vai saindo. O único cuidado que tem que ter para ver se o paciente não tem alergia ao pigmento, tá? Mas ele não tem problema para a saúde, ele não tem chance de desenvolver câncer de pele. Tem uma maneira correta de ficar com a pele, a não ser com esse... Se você quiser ter um bronzeado saudável, então assim, vamos lá. Eu particularmente, eu acho que o bronzeado, ele não é saudável, por quê? Porque no momento em que a tua pele já está produzindo melanina, já ocorreu um dano solar irreversível. Se você tem uma predisposição, tem uma pele um pouquinho mais clara, você está aumentando sua chance de desenvolver câncer de pele. Mas os pacientes que querem se bronzear, que gostam de se bronzear, o ideal seria o quê? Nunca se bronzear entre horário de verão, entre 10 da manhã e 16 da tarde, que é quando tem maior incidência da radiação ultravioleta, que é dos principais causadores de câncer também, tá? E aquele sol que a gente acaba se queimando. Então, no sol antes das 10 e depois das 16, usando fator de proteção pelo menos 15, e que você vá cada dia pegando um pouquinho mais de sol. Não tem uma regra, primeiro dia 15 minutos, 30 minutos. Quando você sente que começou a ficar quente ali, já sai, tá? Seria mais ou menos isso. Aí no outro dia você passa o protetor de novo, fica mais um pouquinho, que você vai adquirindo a cor devagarinho e o principal sem se queimar. E para aquelas pessoas que trabalham na construção civil, por exemplo, ou em outras profissões que acabam ficando expostas ao sol durante todo o dia, o uso do protetor solar é suficiente para evitar o câncer? Sozinho o protetor solar não é eficiente. Até porque essas pessoas, elas suam, o suor, você acaba removendo o protetor, e o protetor solar, ele também não bloqueia 100% dos raios solares, ele ajuda a amenizar bastante, mas em torno de uns 70% da radiação, mesmo com protetor, ainda consegue penetrar. Uma pessoa que trabalha a vida inteira, anos da sua vida, pegando o sol próximo do meio-dia, até a gente vê, você bem, eu ia dizer policiais, os policiais ainda estão mais protegidos. O ideal seria usar o protetor solar, fator 30, esse pessoal que trabalha no sol, acaba tendo que trabalhar no sol depois das 10 da manhã, usar o protetor solar fator 30, roupas de manga comprida, preferencialmente com fator de proteção, que hoje em dia já existe no mercado, aqui em Cachoeira tem algumas lojas já que tem também, tem bastante para vender na internet, fator de proteção, fator 15, 30, 50, quanto mais alto, melhor a proteção. Chapéu, mais interessante que boné, porque o chapéu você consegue proteger a orelha também, e existe um outro tipo de chapéu que eles chamam de chapéu de pescador, que ele tem uma outra proteção aqui que fica só o rosto de fora, que ele protege como se fosse um pano, e existe com fator de proteção solar também, que daí protege a orelha, pescoço, toda essa região. Que câncer de pele é região da orelha, lábios, então é importante passar o protetor solar labial. Essa região das costas, aqui onde pega sol, são regiões que com uma certa frequência a gente enxerga câncer de pele nessa região. Outro risco bastante grande são para as crianças, porque afinal de contas elas não sabem do risco que é ficar exposto em determinados horários ao sol. E aí para os pais e para as mães que não tomam aquele devido cuidado? A partir dos 6 meses, a criança já pode usar protetor solar e esses horários do sol, realmente ninguém deveria se expor, exceto aqueles 10 minutinhos, a gente não deveria se expor ao sol nesse horário. E criança pequena a gente não vai expor sol do meio-dia, a gente expõe um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais no fim da tarde. E se for expor a criança no sol ali do meio-dia, para sintetizar a vitamina D, não vai ser no sol do meio-dia, vai ser no sol das 10 da manhã ou das 13h30, 4 da tarde, pode usar o fator de proteção solar para a criança, existe também a partir dos 6 meses. É o mesmo cuidado que a gente tem com os adultos, mas a criança, como tem o efeito cumulativo do sol, que as queimaduras na infância podem refletir problemas futuramente, a gente deveria ter mais cuidado ainda. Então,
O ideal seria a gente ir para a praia, por exemplo, para a praia da manhã cedo, 10h30, 11 horas, ir para casa, depois voltar às 4. Na verdade, é o contrário, né? Eu vou para a praia, eu faço sempre esses horários. A gente está saindo 10 e pouco, 11 horas, tem muita gente vindo com criança pequena. Muitas vezes as crianças já pretinhas, sem nenhuma camiseta, sem nenhum... Hoje em dia já tem produtos para criança com manga comprida, preferencialmente até manga comprida, com roupinha com fator de proteção, e o preço já bem acessível, que antigamente isso era mais caro. A gente... Felizmente já está vendo isso, eu acho que devagarinho está existindo essa consciência maior em relação ao câncer de pele. Até porque os resultados vêm, a gente não está aqui para fazer terrorismo e sim para alertar que se não tomar os devidos cuidados, o câncer de pele vai ocorrer. Exato. Quais são os mais comuns? Bom, o mais comum é o carcinoma basocelular. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho da estatística assim, ó. O câncer de pele, a gente divide basicamente em não melanoma, que existem alguns tipos, e o melanoma. O melanoma, por ser o mais agressivo, ele bem separadinho. 30% de todos os cânceres malignos do Brasil, isso é o dado do INCA agora de novembro de 2018, 30% são de câncer de pele. Então, ele é um câncer extremamente prevalente, o câncer de pele. Felizmente, o tipo mais comum, que é o carcinoma basocelular, ele não é tão agressivo, ele raríssimas vezes dá metástase. Em geral, ele é um pouco, apesar de ele ser lento, quando ele é um pouco mais agressivo, ele é na pele, ele vai corroendo a pele. Tem pacientes no nariz, por exemplo, que às vezes acaba tendo que fazer mutilações para remover todo aquele tumor, mas ele não tem chance de dar metástase. Tem o carcinoma espinocelular, que é outro tipo de câncer de pele, que ele é mais comum em pessoas que se expõem cronicamente ao sol, tipo agricultores, quem trabalha na construção civil. E tem o melanoma, que felizmente ele é o mais agressivo, mas felizmente ele não é tão comum, é em torno de 3% de todos os cânceres de pele, o restante é aquele grupo do não melanoma. E esse ele tem relação principalmente genética, ele tem predisposição genética, quem tem histórico de melanoma, familiares com melanoma, tem que fazer uma revisão anual dos sinais. Se notou alguma pinta diferente, porque sinais a gente tem, né? Se notou que alguma pinta se modificou, que ela está mais grossa, mais saliente, ou que sangrou, começou com coceira, sempre tem que ser investigado. Nem todo sinal que se modifica é melanoma, a imensa maioria sofre uma modificação benigna no decorrer do tempo, os sinais, mas sempre tem que ser investigado porque pode ser um melanoma. Existe tratamento? Sim, existe. Para os cânceres de pele, em geral, o tratamento ele é cirúrgico, tá? Você diagnosticando eles a tempo, e o carcinoma basocelular, geralmente diagnostica bem a tempo, ele raramente dá metástase, que é aquele dos mais comuns, o tratamento é cirúrgico. Você tira, faz uma revisão de 6 meses, depois anual. O melanoma, que ele é um pouquinho mais complicado, em torno do surgimento dele, tem dados mostrando que em torno de 1 ano até 3 anos ele já se espalhou para outros órgãos. Então, qualquer sinal, a gente tem que ficar de olho que o ideal é ser removido a tempo. Aí vai para análise, se ele está restrito à pele, enfim, está tratado, às vezes tem que ampliar a margem, dependendo do resultado que vem na biópsia. Eventualmente tem que fazer linfonodo sentinela, a gente caminha para o oncologista, para o cirurgião oncológico que faz isso. E em alguns casos, quando ele está um pouquinho mais avançado, vai para quimioterapia, e tem alguns tratamentos mais promissores de alguns anos para cá, que é a imunoterapia, que são medicamentos que são consumidos, que a gente consegue controlar o melanoma, tem melhorado bastante a expectativa de vida dos pacientes de poucos anos para cá. E tem um tipo de câncer que ele é o mais comum. O câncer de pele mais comum é o carcinoma basocelular, ele responde em torno de 70 a 75% dos cânceres de pele, tá? Ele geralmente aparece como uma papulazinha, uma bolinha ou uma casquinha, às vezes tem uma casquinha no meio que não cicatriza, pode sangrar eventualmente e é mais comum em áreas expostas ao sol. Então, qualquer casquinha que não cicatriza, o paciente percebeu que apareceu em 2, 3 meses, não cicatrizou, o ideal é ser avaliado por um médico, porque pode ser um carcinoma basocelular. Que o tratamento é bem tranquilo, ele é cirúrgico, deixa uma margem de segurança e está tratado. Mas ele tem que ser removido, porque senão ele vai aumentando. E geralmente são nessas regiões onde acaba ficando mais exposto ao sol, que é a região do nariz, da boca. Região do rosto, orelha, colo, membros superiores.
Falando um pouquinho do melanoma, a área mais comum nas mulheres, por exemplo, o melanoma é nas pernas. Acredita-se porque a gente vai para a praia, a gente não passa muito protetor nessa região, porque a gente acaba, é uma região que demora um pouquinho mais para bronzear, a gente não queima tão fácil, então a gente acaba se expondo mais nessa região sem proteção. E no homem seria no tronco, mas o câncer de pele pode desenvolver em qualquer área, inclusive em áreas que não são expostas ao sol, apesar de ele ser mais comum em áreas fotoexpostas. Então tá, muito obrigada por todas as informações, doutora. Eu que agradeço. Isso aí, então vamos cuidar da pele porque o sol não está para brincadeira, né? E como nós falamos aqui no NT Sul de hoje, cuidar da saúde nunca é demais. Gente, o NT Sul de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar ligado com a gente através da nossa página do Facebook. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. E amanhã o programa é diferente e ao mesmo tempo muito especial. Lena Caetano, Thelma Tomás, Gabriela Belo e eu vamos relembrar algumas das reportagens mais marcantes do NT Sul, falar de coisa boa, relembrar exemplos e superações. E também vai ter música, viu? A orquestra do João Neves vai tocar pra gente. Então não perca, é amanhã ao meio-dia aqui no NT Sul e a gente te espera. Uma ótima tarde pra você, desde já, bom Natal pra você e pra sua família. Tchau!